ganhando mais um problema, né? E o frio acende o alerta também para outro problema de saúde, as doenças respiratórias, que não são poucas. Se você tem alguma dúvida, já vai mandando sua pergunta para o nosso WhatsApp ou pela live do Facebook. Mas não esquece de dizer de onde você é, né? Como é que é seu nome, de onde você é, e mande a pergunta, porque nós já estamos aqui com o Dr. Rodrigo Kohler, otorrinolaringologista, para responder as perguntas para a gente. Dr. Rodrigo, obrigada pela participação, fique bem à vontade aqui na nossa Casa do Vermais. Muito obrigado, agradeço o convite. Deixa eu começar te perguntando, o problema é mesmo frio, né, as baixas temperaturas, ou o que a gente faz durante esse período mais frio? Então, quando a gente fala dessas doenças no inverno, os dois fatores, na verdade, acabam pesando, tá? A gente está falando que no frio a gente acaba ficando em ambientes mais aglomerados, menos ventilados, né? E no frio também as bactérias e vírus, principalmente, estão circulando mais pela população e estão mais ativos. Então a gente está com o frio, favorece um pouquinho, porque também o ambiente fica mais, o ar fica mais seco, além de frio, e deixando a nossa mucosa, onde a camada que reveste a gente por dentro, mais suscetível a ter esses probleminhas, essas doenças respiratórias. Então o inverno pesa nesse fator, deixa a gente um pouco mais vulnerável, mas também a gente acaba ficando mais aglomerado e mais fácil de transmissão, né? Tá, e as alergias também, as causas são isso também, ou para quem já tem alergia sofre mais, já está tudo nesse mesmo pacote? Tá, alergia, quando a gente fala de alergia, principalmente na nossa área, se a gente está comentando mais de rinite alérgica, a gente está falando em alergia em geral, a população brasileira, um terço dela tem alguma alergia, né? Então a gente é muito prevalente. E quando a gente fala de rinite alérgica, a gente está falando mais, lembrando que a rinite tem vários tipos. A rinite alérgica é um tipo delas, tá? Então a gente tem rinites que são derivadas de até mudança climática, pode provocar um tipo de rinite alérgica, tem rinites infecciosas e tem sim a rinite alérgica que é mais favorecida não só por a gente ficar mais aglomerado, mas, por exemplo, agora no inverno a gente acaba tirando, ainda mais do jeito que foi, né? A gente de uma hora para outra passou do calor para o inverno. Não teve nem tempo de tirar a roupa do armário e lavar. Nosso outono não está acontecendo, exato, né? Então a gente teve que tirar a roupa e usar a roupa já para ficar mais agasalhado. E essa roupa guardada, ela acaba tendo mais ácaro, mais poeira, retendo mais, o que favorece a gente ter um pouquinho mais de rinite, ficar um pouquinho mais suscetível a isso no começo agora, né? E quais são as outras doenças, né, que a gente está falando aí, quando a gente fala de doenças respiratórias unidas ao frio? Então, você mencionou bem na chamada de início. As ites, as famosas ites. Bom, a gente começa primeiro falando da gripe e do resfriado, que são comuns, né? Todo mundo já passa por isso nessa época de inverno. Mas as ites, as sinusites, a rinite, a gente comentou, a otite, então são coisas bem prevalentes, além da asma e da pneumonia também, que acontecem mais nessa época do frio mesmo, né? Deixa eu já para uma pergunta aqui, ó. Olá, boa tarde, sou Emanuele, tenho sinusite, gostaria de saber como identificar se estou com gripe ou estou com sintomas de sinusite, pois são parecidos os sintomas. Obrigado, um abraço, sou do bairro Universitário aqui de Chapecó. Emanuele, eu acho no início realmente é muito difícil diferenciar, até porque muitas vezes a gripe cursa com uma rinocinusite viral, né? Na hora que a gente está no início do quadro, a gente fica com gesto e pode até dar dor facial semelhante assim, a uma sinusite bacteriana ou de outro tipo. Agora, o que tu pode começar a diferenciar mais é, principalmente pelo quadro, além de ficar mais prostrado, a dor facial ser mais importante, ter um gotejamento posterior, sentir aquelas secreções correndo lá no fundo da garganta, persistente, depois desse período de gripe, por exemplo, porque a gripe, ela te deixa mais vulnerável a ter sinusite. Muitas vezes o quadro de sinusite ocorre após a gripe, né? Então a gripe deixa a gente mais vulnerável e acaba acontecendo esse quadro. Na sinusite a gente fica, além desse gotejamento posterior, a gente fica a dor facial mais importante. Aquele gotejamento chega pode dar tosse também até, exato. Né? A tosse é um sintoma importante da sinusite. Acaba escorrendo lá, a gente tem o reflexo de tosse. A dor facial mais importante, a febre alta e persistente. A gente pensa em gripe, e resfriado principalmente. E gripe a gente pensa num quadro autolimitado, porque é uma doença viral. No quadro bacteriano, assim, que surge depois, a sinusite surge depois da gripe, acaba sendo um quadro mais arrastado, a gente fica mais febril, fica mais prostrado. Tá, gente, tem alguém ligando aqui pra gente, não tem como atender no ar, infelizmente. Mensagem de voz e ligação ao vivo a gente não consegue fazer. Vou aproveitar para ler uma pergunta que eu acho que não é bem o caso de um otorrino responder, mas vamos lá, a Bruna Siqueira, do bairro Monte Castelo, está com umas bolinhas vermelhas na perna e quer saber se é por conta do frio. Semana que vem a gente vai falar sobre a pele e essas questões de frio, né? Como a gente proteger, não é muito um caso de otorrino, mas obrigada pela participação, vou guardar aqui para a gente responder semana que vem. Doutor, a gente falou no começo ali de gripe e resfriado, também é uma coisa meio difícil, né? De a gente diferenciar o que é um, o que é o outro. Da mesma forma, no início dos sintomas é bem próximo, a gente fica com gesto secretivo, é difícil acabar diferenciando.
Mas principalmente a gente pensa no resfriado de uma forma mais branda, assim, a gente quando tem o acometimento mais da via aérea superior, a gente fala nariz, a garganta fica pegando um pouquinho, pode dar uma febre, mas não muito alta, um quadro, uma febrícula, e coriza e congestão, que é aquele quadro mais comum, né, que a gente vê mais, é mais fácil a gente ter durante o ano e podemos ter mais de uma vez, né? A gripe já é um quadro que deixa a gente mais prostrado, né, dá uma febre maior, dá dores pelo corpo, então a gente fica... uma coisa que a gente fala assim no dia a dia, é que a gripe normalmente te incapacita para fazer as tuas atividades. Sim. O resfriado tu vai meio arrastado, mas acaba fazendo. Então aquele quadro que te deixa mais prostrado, que tu não consegue trabalhar, ou não consegue fazer uma atividade que tu gosta muito, normalmente tem mais a ver com a gripe. Se a pessoa consegue, mesmo arrastado, ir lá e fazer aquilo que pretende, provavelmente é um resfriado, mas é mais ou menos isso. A gripe, ela pega a via aérea como um todo e te deixa mais prostradão. Na verdade, o resfriado fica um pouco mais limitado. E gripe a gente tem muito para falar, então vou pedir que o senhor continue com a gente, doutor Rodrigo Kohler, para a gente continuar falando um pouquinho mais sobre as doenças respiratórias no inverno. O Ver Mais dá uma paradinha para o intervalo e a gente já